Existem histórias que vão além do tempo, que atravessam gerações e se entrelaçam na força da música e do amor. Esta é a história de dois irmãos que marcaram o coração do Brasil, e de um jovem que, contra todas as expectativas, carregou o legado da família nas mãos e na voz. Prepare-se para uma viagem emocionante, feita de encontros, segredos revelados e canções que nunca morrem. Fique até o fim e descubra como a memória de um irmão pode renascer no canto de um sobrinho e transformar para sempre o que significa seguir em frente. Leonardo descia do avião com o coração apertado, uma mistura de ansiedade, saudade e um peso antigo que insistia em acompanhá-lo. Fazia anos que não visitava Goiânia com a alma aberta, sem a pressa de compromissos, sem o corre-corre das agendas apertadas ou os flashes incessantes da fama. Pela primeira vez em muito tempo, ele voltava apenas como homem, não como artista, e isso o deixava vulnerável. Ainda sentia em silêncio a ausência do irmão Leandro, cuja partida deixara um vazio difícil de preencher. Um luto que nunca se dissipava por completo, mesmo com o passar dos anos. Desta vez, porém, havia um motivo especial para o retorno. Uma homenagem à dupla Leandro e Leonardo, que tanto marcou o coração dos brasileiros com suas canções de amor, dor e esperança. O convite para participar daquela celebração despertara sentimentos adormecidos, e ele aceitou com o coração em punho, disposto a enfrentar memórias que doíam, mas também aqueciam. Ao chegar ao teatro lotado, foi recebido com aplausos calorosos, olhares cheios de carinho e nostalgia. A decoração remetia aos anos dourados da música sertaneja, com fotos da dupla espalhadas pelas paredes e uma aura de reverência no ar. Quando os primeiros acordes ecoaram, a emoção foi inevitável. O público de todas as idades cantava. Junto, olhos marejados, como se cada música fosse um reencontro com o passado. Mas foi quando um jovem subiu ao palco que o tempo pareceu parar. Alto, postura serena, um brilho no olhar que misturava timidez e determinação. E então ele começou a cantar. A voz dele, doce, firme, carregada de emoção, como se cada palavra fosse uma oração. Havia algo de familiar ali, não apenas na afinação ou no jeito de segurar o microfone, mas no sentimento. E aquele sobrenome, Alves. Leonardo prendeu a respiração. Era como ouvir um eco do passado, uma centelha de Leandro renascida em nova forma. O teatro inteiro pareceu sentir. O silêncio respeitoso deu lugar a uma comoção profunda. Leonardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não era só uma homenagem. Era continuidade. Era amor. Era legado. Leonardo ficou imóvel. O coração batia acelerado como se quisesse pular do peito, confuso entre a razão e a emoção. O jovem, chamado Lucas Alves, cantava com a alma. Era mais do que talento. Havia entrega, verdade, uma dor antiga escondida em cada nota. O timbre, a expressão, o jeito de olhar para o público com respeito e vulnerabilidade. Tudo nele, lembrava Leandro. Era como se o irmão tivesse renascido naquela voz, naquela presença serena e, ao mesmo tempo, poderosa. O público o aplaudiu de pé, mas Leonardo parecia alheio à euforia ao redor. Sentia-se preso em uma névoa de lembranças, como se estivesse ouvindo Leandro mais uma vez, em um tempo que já não existia. Quando os aplausos diminuíram e as luzes do palco suavizaram, ele tomou coragem e se aproximou do jovem. Havia algo nele que o atraía de maneira inexplicável. O aperto de mão foi firme, mas carregado de nervosismo. Lucas sorriu, um sorriso tímido, quase envergonhado, como quem carrega uma história grande demais para ser contada em poucas palavras. Leonardo sentiu uma pontada no peito, um misto de ternura e inquietação. Havia algo ali, algo que ele ainda não compreendia. Mais tarde, já nos bastidores, entre conversas com músicos e organizadores, Leonardo começou a fazer perguntas discretas. Quem era aquele garoto? De onde vinha? Qual sua história?
E foi então que a revelação chegou de maneira crua, como um vendaval que invade uma casa com as janelas abertas. Lucas era filho de Leandro. O mundo pareceu parar por um instante. A informação ecoou dentro de Leonardo como um trovão. Ele precisou se sentar. Sentiu as mãos suarem, a garganta apertar. Filho de Leandro? Como ninguém sabia disso? Como ninguém jamais dissera nada? E a mãe? Amanda. Um nome que ele não ouvia há décadas, mas que ressurgiu com força. Amanda. Ele se lembrava bem. Linda, intensa, envolvente. Uma paixão breve, mas marcante. Ela e Leonardo viveram um daqueles romances curtos e incandescentes, cheios de emoção e promessas não cumpridas. Depois, como tantos amores da juventude, ela sumira de sua vida sem explicações claras. Mas agora, o passado batia à porta, com um rosto novo e uma voz que carregava o sangue dos dois irmãos. E com ele vinham perguntas. Muitas perguntas. Por que Amanda nunca contou a verdade? Leandro sabia? E o mais importante, o que fazer agora, com esse laço inesperado, tão profundo quanto delicado? Leonardo procurou Amanda com o coração em tumulto. Não sabia exatamente o que iria dizer, tampouco como reagiria ao revê-la depois de tantos anos. Havia mágoas antigas, perguntas sem resposta, e agora, uma revelação que mudava tudo. Quando finalmente a encontrou, num café discreto nos arredores de Goiânia, sentiu o tempo retroceder por um instante. Lá estava ela, Amanda. O mesmo, olhar firme, a beleza serena e melancólica, marcada agora por traços sutis do tempo, que pareciam apenas aprofundar o mistério que sempre a envolvera. O reencontro foi carregado de tensão e nostalgia. Eles se sentaram frente a frente, como dois personagens de um livro inacabado, com palavras presas entre os lábios e silêncios mais eloquentes que qualquer discurso. Os primeiros minutos foram hesitantes, cheios de frases curtas, olhares desviados e longas pausas. Mas aos poucos, o passado começou a emergir, como uma maré que não se pode conter. Amanda não fugiu da verdade. Com a voz baixa, mas firme, confirmou o que Leonardo já suspeitava, ainda que uma parte dele resistisse a acreditar. Lucas era sim, filho de Leandro. Um filho concebido em meio a um breve e intenso romance, pouco antes da sombra da doença cair sobre o cantor. Amanda contou sobre aquele tempo com doçura e dor. Disse que Leandro soube da gravidez, mas que, diante da gravidade de sua condição e do sofrimento que enfrentavam em silêncio, decidiram manter tudo em segredo. Leandro queria proteger o filho da exposição, do peso que poderia carregar por ser filho de Leandro. E Amanda, com o coração dividido, prometeu cuidar da criança longe dos holofotes, em paz. Eu não queria que ele crescesse sendo uma sombra de alguém que mal conheceu, disse Amanda, com os olhos marejados. Quis que ele fosse livre, que encontrasse o próprio caminho. Leonardo escutava em silêncio, sentindo a garganta apertada. Era difícil absorver tudo. Por um lado, sentia uma profunda tristeza por não ter sabido antes, por ter perdido tantos anos ao lado de um sobrinho que nunca conheceu. Por outro, havia uma estranha paz em saber que Leandro deixara um legado muito mais profundo do que canções. Lucas era parte dele, um pedaço vivo de uma história que jamais terminara. De fato, o destino, como sempre, dera seu jeito de entrelaçar vidas, de trazer à tona o que o tempo e o silêncio tentaram esconder. E agora, ali, diante de Amanda e daquela nova verdade, Leonardo sentia que algo recomeçava. Não sabia como, nem onde aquilo o levaria, mas sabia que a partir daquele momento, não caminharia mais sozinho com a saudade. O exame de DNA não deixou dúvidas. As letras frias no papel carregavam um peso imenso. Lucas era, de fato, filho de Leandro, sobrinho de Leonardo. O laço de sangue agora era oficial, inegável, um vínculo que ultrapassava a música, o tempo e o silêncio de tantos anos.
O impacto da descoberta mexeu com todos. Para Lucas, foi como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sempre soubera, pelas palavras cuidadosas da mãe, que seu pai fora alguém importante, alguém conhecido. Ela nunca mentiu, mas tampouco deu muitos detalhes. Agora, com a verdade revelada, era como se uma avalanche de identidade o engolisse por inteiro. Filho de Leandro, sobrinho de Leonardo, nomes que ele ouvira durante toda a vida, nas rádios, nas vozes dos fãs, nas homenagens que cruzavam gerações, se de repente estavam dentro dele. Sentia um misto de orgulho, medo e confusão. Como lidar com uma herança tão grande, com um nome que carregava tanto amor e tanta dor? Como ser Lucas e, ao mesmo tempo, ser o filho de Leandro? Ele precisava reaprender a se ver, a se entender. Era como se estivesse olhando no espelho, pela primeira vez, enxergando não só o reflexo, mas tudo o que havia por trás dele. Leonardo, por sua vez, foi tomado por um turbilhão de sentimentos difíceis de nomear. A confirmação não apenas preenchia uma lacuna no passado, ela reabria feridas, mas também oferecia cura. Ao olhar para Lucas, enxergava traços do irmão: o olhar, a postura, a forma contida de demonstrar sentimento e, sobretudo, aquela sensibilidade crua na música. Era impossível ignorar. Mas mais do que ver Leandro em Lucas, Leonardo viu algo novo. Uma segunda chance. Uma chance de ser tio, de estar presente, de oferecer o apoio que o próprio Leandro talvez teria querido dar. Uma oportunidade de transmitir o que aprendera. Sobre palco, sobre vida, sobre perdas. E talvez também fosse uma maneira de se reconciliar com a ausência que tanto doía. Cuidar de Lucas, guiá-lo, seria também cuidar da memória de Leandro, mantê-la viva não como um fantasma de dor, mas como uma presença amorosa, uma ponte entre passado e futuro. Leonardo sabia que nada apagaria a ausência do irmão. Mas ali, diante daquele jovem com o coração exposto e a alma cheia de perguntas, ele entendeu que o amor encontra caminhos inesperados para continuar existindo. Não demorou para os dois se aproximarem. Era como se a vida, depois de tantos desencontros, tivesse pressa em reuni-los. Nos primeiros encontros, Leonardo ainda andava com cautela. Não queria pressionar Lucas, não queria que ele sentisse que esperavam dele mais do que podia dar. Mas bastaram algumas conversas, algumas tardes juntos em volta do violão, para que um laço verdadeiro começasse a se formar. Um laço feito de música, de sangue e de silêncios compartilhados. Leonardo ensinava com o coração. Mostrava segredos de estúdio, contava histórias dos bastidores da estrada, dava conselhos sobre afinação, sobre respiração, mas principalmente sobre emoção. Você não canta só com a voz, Lucas. Você canta com as cicatrizes, dizia com os olhos marejados. E Lucas escutava, com sede. Absorvia cada palavra, cada gesto, como quem reconhece ali não apenas um tio, mas um mestre, uma bússola. No entanto, com o passar dos dias, algo se tornou evidente. Lucas tinha luz própria. Não era só um herdeiro do passado. Não era apenas o filho de Leandro ou o sobrinho de Leonardo. Havia nele uma força autêntica, uma sensibilidade crua que comovia, uma timidez bonita que desaparecia por completo quando ele começava a cantar. Foi então que surgiu naturalmente uma nova parceria musical. Sem planejamento de gravadora, sem estratégia de marketing. Era puro sentimento. Começaram com vídeos simples. Só os dois, um violão, uma câmera no canto da sala. Gravaram Pense em Mim. E a emoção foi tanta que mal conseguiram terminar a canção. Leonardo chorou. No meio da segunda estrofe, Lucas segurou a mão dele. E continuaram, juntos. Quando o vídeo foi ao ar, não esperavam a avalanche que viria. Em poucos dias, milhões de visualizações. Comentários de fãs antigos, que diziam sentir Leandro ali de novo,
como se ele estivesse sorrindo através da voz do filho. Gente que cresceu ouvindo a dupla, agora redescobrindo a emoção através de Lucas. As rádios retomaram os clássicos. Programas de TV começaram a ligar. O país inteiro parecia se comover, mas, como acontece com toda história bonita demais, nem todos souberam acolher com o mesmo carinho. Vieram as críticas, algumas duras, frias, comentários em redes sociais que cravavam palavras como punhais. Aproveitador, quer se promover usando o nome do pai. Mais um querendo viver da fama dos outros. Lucas se abalou. Não estava preparado para aquilo. Sentia-se como um impostor dentro da própria história. À noite, ficava em silêncio no quarto, relendo os comentários como se buscasse neles uma verdade escondida. Sentia-se dividido entre o orgulho de carregar o nome Alves, tão cheio de história, de música, de amor, e o medo paralisante de não estar à altura, de decepcionar o pai que nunca conheceu, o tio que agora tanto admirava, e a multidão que esperava algo dele. Numa dessas noites difíceis, Leonardo bateu à porta do quarto. Não disse nada no início. Apenas se sentou ao lado do sobrinho e ficou ali em silêncio. Depois, com a voz firme e um olhar cheio de dor e ternura, disse: Você não precisa provar nada para ninguém, Lucas. Você não é uma cópia, nem um substituto. Você é você. E isso já é lindo demais. Lucas chorou. Chorou como há muito não chorava. E naquele momento, mais do que qualquer aula de música, mais do que qualquer herança de nome ou talento, aprendeu o que significava pertencer. Não apenas a uma família, mas a uma história que, apesar de todas as perdas, seguia sendo escrita. Agora com uma nova voz. Era uma madrugada silenciosa, daquelas em que o mundo parece suspenso, em que até o vento sussurra mais baixo, respeitando alguma dor invisível. Leonardo, já acostumado a dormir pouco, caminhava pela casa em busca de sossego. Passou pelo corredor e percebeu uma luz acesa no estúdio. A porta estava entreaberta, e um som abafado de choro chegou até ele como um sussurro triste. Empurrou a porta com delicadeza. Ali, sentado no chão, entre cabos, partituras e violões encostados na parede, estava Lucas. Os olhos vermelhos, o rosto escondido entre os braços apoiados nos joelhos. Era uma dor crua, sem máscara. A dor de alguém que carregava peso demais para a pouca idade, que tentava ser forte, mas não sabia mais como. Leonardo se aproximou devagar. Sentou-se ao lado dele sem dizer uma palavra. Apenas estendeu a mão, num gesto simples, quase imperceptível, mas cheio de significado. Lucas assegurou. E ali, naquele silêncio compartilhado, algo entre eles mudou para sempre. Depois de alguns minutos, Leonardo falou com a voz rouca e baixa. Dói, né? Às vezes parece que a saudade vem como um trovão, e a gente só tem um guarda-chuva, furado. Lucas soltou um riso abafado, entre lágrimas. Era a primeira vez que falavam tão diretamente sobre Leandro, sobre a ausência, sobre o buraco deixado por um pai que ele nunca conheceu, mas cuja presença sentia cada vez mais forte agora. Nos gestos do tio, nas melodias, nas memórias que ouvia dos outros, ficaram ali por horas, com um violão no colo, rabiscando versos em folhas soltas, como quem tenta costurar a dor com acordes. Um lembrava uma frase, o outro sugeria uma melodia. As palavras vieram aos poucos. Mano velho, caminho, voz que ainda mora em mim. A música foi nascendo como um desabafo, um abraço, uma carta aberta ao passado. Mano Velho era o nome. Era uma canção feita com lágrimas, memórias e amor. Falava de saudade, sim. Da saudade que corrói, mas também constrói. Falava de recomeços, de seguir em frente com o coração remendado. De irmãos separados pela vida, mas unidos pela música, pelo sangue, pela eternidade de uma canção. Quando terminaram, já era quase manhã.
Leonardo olhou para Lucas com os olhos marejados e disse: Ele ia se orgulhar tanto de você? Dias depois, gravaram a música juntos, em uma sessão simples, quase íntima. Só voz e violão, com a emoção à flor da pele. Quando o vídeo foi publicado, não foi apenas mais uma canção. Foi um momento nacional, um sismo emocional. O país parou para ouvir. Famílias inteiras choraram em frente às telas. Fãs antigos sentiram o coração apertar como nos velhos tempos. Jovens descobriram, pela primeira vez, a profundidade da história por trás daqueles dois nomes. E Mano Velho se tornou mais do que uma homenagem. Tornou-se um símbolo de continuidade, de cura, de amor que atravessa gerações. Naquele dia, Lucas deixou de ser apenas o filho de Leandro. Ele se tornou Lucas. E Leonardo, ao vê-lo cantar, com o coração inteiro, soube que seu irmão jamais teria partido por completo. Porque, em cada nota, ele estava ali, vivo. O ápice de tudo veio em uma noite mágica, num grande show em São Paulo. Era um espetáculo aguardado, anunciado, como um tributo à memória, ao amor e à música. O palco do Allianz Parque estava lotado. Mais de 40.000 pessoas, entre fãs antigos da dupla Leandro e Leonardo, jovens que acompanhavam Lucas nas redes e famílias inteiras que atravessaram o país para aquele momento histórico. O céu estava limpo, mas o ar carregava uma tensão elétrica, como se até as estrelas soubessem que algo especial estava para acontecer. As luzes do palco se apagaram lentamente, mergulhando o estádio em uma escuridão reverente. Por alguns segundos, o silêncio foi absoluto. Então, no telão gigante, começaram a surgir imagens raras. Filmagens caseiras de Leandro sorrindo. Nos bastidores, trechos de entrevistas, cenas de shows da década de 90. A plateia foi tomada por uma emoção silenciosa, como se cada rosto nas telas fosse uma lembrança pessoal. Mas nada preparou o público para o que viria a seguir. Do fundo, do acervo da família, um vídeo antigo, quase esquecido, surgiu no telão. A imagem tremia um pouco, típica de câmeras VHS, mas era nítida o suficiente para reconhecer. Era Leandro, ainda jovem, cantando suavemente uma canção de ninar. Nos braços, uma criança pequena, de olhinhos curiosos e sorriso encantado. Era Lucas, ainda bebê. Um suspiro coletivo atravessou o estádio como uma onda. A emoção rompeu as barreiras do tempo. Lá estava o pai cantando para o filho que nunca teria a chance de conhecer. Um instante de pureza, de amor bruto, resgatado, do esquecimento. No palco, Leonardo não conteve as lágrimas. Olhou para o telão, depois para Lucas, ao seu lado. Em um gesto instintivo, cheio de verdade, puxou o sobrinho para um abraço apertado, como quem segura o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. O público explodiu. Gritos, palmas, choros. Não era apenas um show. Era um reencontro de almas. A música começou. Mano Velho. Ecoou pelas caixas de som, mas parecia sair direto do coração. Leonardo e Lucas cantaram juntos, olhos marejados, vozes entrelaçadas. Cada verso soava como uma oração, uma confissão, um agradecimento. Era como se Leandro estivesse ali, invisível, mas presente, cantando com eles, completando a harmonia de um trio que o destino quis formar, mesmo que em tempos diferentes. E naquela noite, Mano Velho deixou de ser apenas uma canção. Virou hino, virou história viva. Viralizou nas redes, tocou em rádios, foi traduzida, interpretada, homenageada. Tornou-se símbolo de amor familiar, de superação, de laços que resistem à morte. Pessoas de todas as idades se viam naquela letra. Irmãos que se perderam, pais ausentes, filhos que buscam raízes. A canção atravessou gerações e fronteiras, unindo o Brasil em um sentimento comum. A certeza de que o amor verdadeiro nunca desaparece. Ele se transforma em voz, em gesto, em música,
E naquele palco iluminado pelas luzes dos celulares e, pela emoção de milhares, Leonardo soube, no fundo da alma, que a história que ele e Leandro começaram décadas atrás tinha encontrado um novo capítulo. Vivo, forte e eterno. Dias depois daquele show inesquecível, Leonardo tomou Lucas pelo braço e o levou a um lugar sagrado para ambos, o túmulo de Leandro. O caminho até o cemitério foi silencioso, quase reverente, como se cada passo carregasse o peso das lembranças que ainda pulsavam no peito. Ao chegarem, o ar parecia mais denso. A luz do sol atravessava as folhas das árvores, desenhando sombras, suaves sobre a lápide. Ali, no chão frio e silencioso, estava a marca física da ausência, que jamais se curaria completamente. O vento soprou leve, trazendo consigo o cheiro da terra molhada e das flores frescas depositadas recentemente. Leonardo ficou de pé diante da lápide, o rosto sério, os olhos marejados. O silêncio entre os dois era respeitoso. Não havia pressa para falar, pois o momento pedia contemplação. As lágrimas vieram silenciosas, deslizando pelo rosto de Leonardo como rios de saudade profunda. Ele engoliu a emoção, respirou fundo e, com a voz embargada, começou a falar como se o irmão pudesse realmente ouvi-lo. Mano, eu prometo cuidar dele. Prometo proteger o teu menino com toda a força que eu tiver. Ele vai crescer sabendo o quanto você foi grande, o quanto você foi amor. E juntos vamos manter tua música viva. Não só nas canções, mas nos corações. De quem ama, de quem nunca esquece. Lucas, parado ao lado, sentiu um nó apertar a garganta. Aquele momento era uma espécie de batismo silencioso, uma passagem definitiva. Com a voz trêmula, mas cheia de convicção, ele respondeu: Eu juro que vou fazer jus a esse nome, ao sangue que corre nas minhas veias. Vou honrar cada nota, cada verso, cada lágrima que fez essa história ser o que é. Não vou deixar a tua memória morrer. Vou carregar ela comigo, onde eu for. Ambos ficaram ali por mais alguns minutos, de mãos dadas, sentindo o peso da perda, mas também a força da união. O túmulo de Leandro não era mais apenas um lugar de dor. Era o ponto de partida de uma nova história, escrita em forma de música, amor e promessa. Quando se afastaram, o céu parecia mais claro, como se aquela conversa silenciosa tivesse acalmado algo dentro deles. E assim, entre saudade e esperança, Leonardo e Lucas seguiram juntos, mantendo viva a chama que o irmão acendera. A história culminava naquele instante. A preparação de Lucas para seu primeiro grande show solo, um momento aguardado com ansiedade, nervosismo e esperança. O teatro estava completamente lotado. As luzes do hall refletiam nas paredes, e o murmúrio da plateia pulsava como uma onda vibrante de expectativa. Era o palco onde sonhos se realizavam, onde o passado e o presente se encontravam em uma só canção. Nos bastidores, enquanto os técnicos faziam os últimos ajustes e o público já se acomodava, Leonardo se aproximou de Lucas. O olhar do tio carregava uma mistura profunda de orgulho e ternura, quase como se estivesse passando um legado invisível. Sem dizer uma palavra, envolveu o sobrinho em um abraço firme, protetor, que dizia tudo o que precisava ser dito. Vai lá, moleque, sussurrou Leonardo com a voz embargada. Ele está ouvindo. Lucas sentiu o peso e a leveza dessas palavras, o calor daquele gesto que dissipou os últimos vestígios do medo. Respirou fundo, ajeitou o microfone e, quando as cortinas se abriram, entrou no palco como quem adentra um mundo novo, pronto para fazer sua própria história. A primeira nota ecoou pelo teatro, pura e vibrante. Era uma nota que carregava todo: o amor, a dor, a memória e a esperança que aqueles acordes poderiam conter. E naquele momento, o coração do público bateu em sintonia com o dele, uma comunhão de almas através da música. Ao longo da apresentação, Lucas conquistava cada vez mais espaço,
A voz dele, forte e cheia de emoção, embalava canções que atravessavam gerações. Quando chegou a última música, uma surpresa especial emocionou a todos. No telão gigante, começaram a passar imagens que pareciam contar uma história de eternidade. Cenas de Leandro em seus melhores momentos no palco, Leonardo nos bastidores, Lucas criança e jovem, e finalmente o próprio Lucas ali, naquele instante, vivendo seu sonho. 3 gerações unidas por um mesmo dom, por um fio invisível, de talento, paixão e família. As lágrimas brotaram nos olhos de Lucas, enquanto as lágrimas se multiplicavam na plateia. O silêncio reverente se transformou em aplausos de pé, que ecoaram como uma onda de gratidão e reconhecimento. Cada verso cantado naquela noite foi uma homenagem viva, um gesto de amor que atravessava o tempo. E assim, em cada nota, em cada suspiro, a memória de Leandro vivia. Não como uma sombra, mas como uma luz eterna que iluminava o caminho de quem amava e continuava a cantar. E assim termina essa história emocionante, que mesmo sendo fictícia, nos lembra do poder da música, da família e das conexões que atravessam o tempo. Se você gostou dessa narrativa, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem ama e se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. Até o próximo vídeo.